48 da área infracional, subseção 1, do processo de apuração do ato infracional. Artigo 776. Distribuídos e autuados os documentos a que se referem os artigos 177 e 179 caput da Lei 8.069, com informações de antecedentes, os autos serão encaminhados do mesmo dia ao representante do Ministério Público, independentemente de despacho. Artigo 777. Após a manifestação ministerial, os autos serão conclusos para apreciação do pedido de arquivamento, da proposta de remissão ou do oferecimento da representação, ou ainda quando determine o juiz. Parágrafo único. O escrivão judicial expedirá os mandados e ofícios requeridos pelo representante do Ministério Público e deferidos pelo juiz. Artigo 778. No recebimento da representação, o ofício de justiça lançará no sistema informatizado a evolução de classe, ou seja, de auto-apreensão em flagrante, ou boletim de ocorrência circunstanciado, para processo de apuração de ato infracional. Artigo 779. Quando apreendida arma ou objeto, a autoridade policial e o escrivão judicial deverão adotar, respectivamente, os procedimentos previstos na seção 25 deste capítulo. Artigo 779-A. No que não forem contrárias, aplicam-se ao processo de apuração do ato infracional as disposições destas NSC-GJ referentes ao processo criminal, em especial sobre cumprimento remoto em unidades de internação, oitivas remotas e cartas precatórias. Artigo 780. Ressalvada a hipótese de remissão suspensiva, o procedimento instaurado para apuração do ato infracional será arquivado após a expedição da guia com trânsito em julgado. Artigo 781. Quando aplicadas medidas socioeducativas de internação ou de semi-liberdade antes da remessa da guia ou do processo de execução, o ofício de justiça do juízo de origem deverá consultar obrigatoriamente o portal da Fundação Casa, a fim de encaminhá-los corretamente ao juízo competente, constando cópia da pesquisa levada a efeito. Artigo 782. As medidas de proteção, de advertência e de reparação de dano, quando aplicadas de forma isolada, serão executadas nos próprios autos do processo de conhecimento. Subseção 2. Da remoção, transferência e expedição de guias de internação provisória, guias de execução provisória e definitivas de medidas socioeducativas. Artigo 783. A Corregedoria Permanente das Entidades de Atendimento que mantenham programas socioeducativos de internação, semi-liberdade e liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade e execução das medidas socioeducativas respectivas competirá, inciso 1, quando estabelecidas na capital, ao juiz corregedor do Departamento de Execuções da Infância e da Juventude, inciso 2, quando estabelecidas nas comarcas ou fóruns distritais do interior, aos respectivos juízes das varas da infância e da juventude e das varas com jurisdição da infância e da juventude. Artigo 784. A requisição de remoção ou de transferência em internação provisória, internação sanção ou em cumprimento de medidas socioeducativas de internação e de semi-liberdade de adolescente infrator para entre entidades de atendimento localizadas no Estado deverá ser dirigida à presidência da Fundação Casa. Parágrafo único. Considera-se remoção todo o pedido que envolva o deslocamento de adolescente, custodiado em cadeia pública ou congênere para entidades de atendimento, e transferência todo o pedido que represente movimentação do adolescente entre as entidades de atendimento. Artigo 785. A guia de execução provisória ou definitiva deverá ser expedida pelo juízo do processo de conhecimento ou de execução. Artigo 122, inciso 3 do ECA. Parágrafo 1º. São modalidades de guia de execução. Inciso 1. Guia de internação provisória é a que se refere
ao decreto de internação cautelar, artigo 183 da Lei 8.069. Inciso 2. Guia de execução provisória de medida socioeducativa de internação semi-liberdade, é a que se refere à internação ou semi-liberdade decorrente da aplicação da medida socioeducativa, decretada por sentença não transitada em julgado. Artigo 120 e 122, incisos 1 e 2 da Lei 8.069. Inciso 3. Guia de execução provisória de medida socioeducativa em meio aberto, é a que se refere à aplicação da prestação de serviços à comunidade ou de liberdade, assistida por sentença não transitada em julgado. Artigo 118 e 119, Lei 8.069. Inciso 4. Guia de execução definitiva de medida socioeducativa ou de internação ou semi-liberdade, ou que se refere à privação de liberdade decorrente de sentença ou de acórdão transitado em julgado. Artigo 120 e 122, inciso 1 e 2 da Lei 8.069. Inciso 5. Guia de execução definitiva de medida socioeducativa em meio aberto, é a que se refere à aplicação de prestação de serviço à comunidade ou de liberdade assistida por sentença ou acordo transitado em julgado. Inciso 6. Guia de execução de internação-sanção, é que se refere ao decreto de internação previsto no artigo 122, inciso 3, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 7. Guia unificadora é aquela expedida pelo juiz da execução para unificar duas ou mais guias de execução em face do mesmo adolescente. Artigo 45, Lei 12.594. Parágrafo 2º. A execução da medida socioeducativa deverá ser processada em autos próprios, formados pela guia de execução e documentos que acompanham obrigatoriamente, ainda que o juízo da execução seja o mesmo do processo de conhecimento. Parágrafo 3º. É vedado o processamento da execução por carta precatória. Parágrafo 4º. O ingresso do adolescente em unidade de internação é semi-liberdade ou serviço de execução de medida socioeducativa, em meio aberto, prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida. Só ocorrerá mediante apresentação de guia de execução, devidamente instruída e expedida pelo juiz. Parágrafo 5. Cada adolescente, independentemente do número e do tipo das medidas a serem executadas, deverá ter reunidas as guias de execução definitivas, em autos únicos, observado o disposto no artigo 45 da Lei 12.594. Artigo 786. A guia de execução da internação provisória, artigo 108 do ECA, será instruída obrigatoriamente com os seguintes documentos, além de outros considerados pertinentes. Inciso 1. Documentos de caráter pessoal do adolescente, especialmente aqueles que comprovem sua idade. Inciso 2. Cópia de representação ou pedido de internação provisória. Inciso 3. Cópia de certidão de antecedentes. Inciso 4. Cópia de decisão que determinou a internação. Parágrafo 1º. Independentemente do número de adolescentes que são partes no processo de apuração de ato infracional e do tipo de medida socioeducativa aplicada a cada um deles, será expedida uma guia de execução para cada adolescente. Parágrafo 2º. O juízo do processo de conhecimento informará o juízo da execução toda e qualquer decisão que interfira na privação de liberdade do adolescente ou altere o cumprimento da medida aplicada, provisória ou definitivamente. Artigo 787. A tramitação da requisição de remoção, transferência observará as seguintes etapas. Inciso 1. Em se tratando de adolescente custodiado em cadeia pública ou congênere que aguarda a remoção para unidade de internação-sanção, de internação provisória ou de semi-liberdade, as requisições de vagas serão encaminhadas pelos juízos da infância e juventude à Fundação Casa, no prazo de 24 horas, contados da data em que proferida a decisão, ordenando a internação-sanção, a internação provisória ou a inclusão em semi-liberdade. Inciso 2. O juízo interessado enviará à Fundação Casa guia de execução por meio eletrônico ou, na impossibilidade, via fax,
qualificando o adolescente e informando seus antecedentes. Notadamente, se cumpriu anteriormente medida de internação na Fundação Casa, ECA, artigo 122, bem como outros dados peculiares de seu perfil considerados relevantes. Inciso 3. A guia, devidamente instruída, ou seja, com toda a documentação necessária, será postada em 2 dias úteis ao competente juízo, responsável pela fiscalização da entidade de atendimento, a qual será registrada e distribuída no sistema informatizado oficial e autuada. Para o cartório não integrado ao sistema informatizado oficial, o registro será feito em livro próprio. Inciso 4. A Fundação Casa responderá ao pedido no máximo em 24 horas, também por meio eletrônico ou fax, fazendo reserva de vaga na unidade. A reserva valerá pelo prazo máximo de 5 dias, após o que deverá ser feito novo pedido. Parágrafo único. Na hipótese de guias de execução incorretamente preenchidas, o juízo responsável pela fiscalização da entidade de atendimento poderá solicitar ao juízo do conhecimento a devida retificação, sem prejuízo do andamento regular da execução.